Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro Carta Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 até o versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. E a nossa meditação, mensagem desta noite é sobre a relevância da ressurreição. Esse evento que foi significativo e ainda é significativo para nós. A mais fantástica das declarações cristãs: Ele está vivo. Mais do que Ele nasceu, mais do que Ele pregou, mais do que Ele morreu, a grande declaração cristã é: Ele ressuscitou, Ele está vivo. Porque muitas pessoas nasceram, muitos líderes ensinaram, muitas religiões, muitas filosofias, e nós podemos visitar o túmulo de quase todos eles ao redor do mundo. Mas o único que não há um túmulo para visitar, porque não está lá um corpo, é Jesus Cristo. Então isso difere o cristianismo, a nossa fé cristã, de todas as outras espécies de crença que há no mundo. Ele ressuscitou. Isso somente nós cristãos podemos dizer. Nenhuma outra religião no mundo pode afirmar: o meu líder, o meu mestre, o meu Senhor ressuscitou. Amém? Que privilégio poder fazer parte desse grupo tão especial de seguidores de Cristo. O texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Eu leio a tradução da Bíblia Viva. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi dito. Isso o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Isto é, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém? Cristo morreu pelos nossos pecados. E por que, meus irmãos queridos, que Ele morreu pelos nossos pecados? Porque senão nós teríamos que morrer pelos nossos pecados. Há um contexto e há um conceito na Bíblia de que não há perdão, remissão de pecados sem o derramar de sangue, sem morte. E esse contexto vem desde o Antigo Testamento. E aí Deus, então, em Cristo, rompe com essa sequência. Porque Cristo, Ele substituiu a nós pela sua própria vida. Então Ele morreu pelos nossos pecados, não foi pelos pecados dele, foi pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Se Ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, aí sim nós teríamos que morrer para poder aceitar ou acertar a nossa dívida com Deus, para poder ficar em paz com Deus. Porque a única forma de nós estarmos em comunhão e em paz com Deus era morrendo, para que pudéssemos estar assim. Mas Cristo, Ele nos substituiu. E essa é uma grande dádiva. Ele morreu por nossos pecados. Tal como a Escritura disseram que Ele morreria. Então, é uma referência à Escritura. E aqui Paulo lança mão, com certeza, do compêndio da Escritura do Antigo Testamento, até porque o Novo Testamento ainda não havia sido produzido. Paulo lança a mão dos escritos proféticos, dos Salmos, da lei de Moisés, para dizer: olha, já havia uma previsão e uma predição profética de que o Messias, o Cristo, viria. E Ele morreria pelos nossos pecados. Então Paulo não está falando isso dele mesmo. Ele está falando isso a partir de uma base bíblica, pelo menos uma base da lei do Antigo Testamento. Verso 4, e que Ele foi sepultado, e que 3 dias depois disso Ele levantou-se do túmulo, tal como as profecias tinham predito. Então, mais uma vez, Paulo se remete às profecias, aquilo que já estava predeterminado por Deus. Ele foi visto por Pedro e mais tarde pelo resto dos 12. Depois disso, Ele foi visto por mais de 500 irmãos cristãos de uma só vez. Muitos dos quais ainda estavam vivos na época que o apóstolo Paulo escreve isso. Embora alguns já tenham morrido. Depois Ele foi visto por Tiago, que quem o viu mais tarde dos apóstolos. E por último, no verso 8, Paulo diz: foi visto também por mim. Meus irmãos, a ressurreição, ela desafia
a nossa capacidade de crer. A ressurreição, ela é um evento que nós precisamos também amadurecer isso nos nossos corações e com base na nossa fé, porque ela vai desafiar a nossa capacidade de crença. Nós temos muitos elementos históricos, arqueológicos, filosóficos, enfim, que apontam para a ressurreição, os evangelhos, a palavra de Deus, tudo há um apontamento para a ressurreição, mas tudo isso nós podemos resumir no ato de fé, baseado em todas essas evidências. Não é uma fé tola, não é uma fé sem fundamento, uma fé vazia, mas é uma fé que culmina em todos esses elementos. E é através da nossa capacidade de crer na palavra, de crer no testemunho dos apóstolos, de entender isso, e não somente de crer, mas talvez de vivermos, experimentarmos Cristo, é que nós podemos dizer hoje, século 21, Cristo de fato ressuscitou. Cristo de fato está vivo. O ser humano, ele tem desafiado a morte. Muitas pessoas brincam com a morte, brincam com o perigo. Mas Cristo foi o único que dominou a morte, porque ele não foi vencido por ela. Ele venceu a morte quando ele ressuscita. E quando ele domina a morte, quando ele restaura e ele então inibe o poder da morte na sua ressurreição, ele também transfere sobre nós esse poder. Então hoje, meus amados, a morte ela não tem mais poder sobre nós, o poder final. Não quer dizer que a gente não vá morrer. A Bíblia diz que eu e você vamos morrer, a não ser que Jesus venha e nos arrebate. Então nós só não viveremos a morte se o arrebatamento acontecer antes, mas a morte não é o evento final, a morte não é a grande vencedora, porque nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Então ele, além de vencer, dominar a morte, ele também nos livra do poder que antes ela exercia sobre nós. E lá no Evangelho de João, abra sua Bíblia por gentileza, João capítulo 11, verso 25 e 26, o apóstolo João registra e a Bíblia diz assim: Jesus disse: eu sou quem levanta os mortos e dá a eles uma nova vida. Então, meu irmão, se a vida está ruim aqui, se o negócio não está fácil, se a gente vive situações complexas, adversas, dificuldades, se a gente vive doença, enfermidade, dissabores, Jesus está dizendo: olha, não se apegue apenas a esta vida. Eu sou quem levanta dos mortos e lhes dá uma nova vida. Porque essa vida, a nossa estadia aqui nesse mundo, ela é passageira, ela é temporária. Nós estamos a caminho da nossa verdadeira morada, que é o céu. E essa garantia Jesus ele nos dá, que nos dará uma nova vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra aqui para esse mundo, viverá novamente. Então não é o fim. A morte não é o último evento que acontecerá nas nossas vidas. A morte é uma fase de transição. Todo aquele que crê em mim, ainda que venha morrer, ou se vier o arrebatamento não vai morrer, mas vai viver novamente, porque tem a vida eterna por crer em mim, e nunca morrerá, no sentido eterno, vai viver eternamente. E aí Jesus pergunta para Marta: Marta, você crê nisso? Você tem essa percepção? Então, meus irmãos, Jesus é aquele que dominou sobre a morte. E não somente dominou, mas ele tirou de nós o poder e o peso e a autoridade, destituiu a morte da autoridade sobre nós. Que bênção isso para a nossa vida. Podemos ter a certeza de que, embora que a gente possa passar dessa para melhor, né? Vestir o paletó de madeira, ir para a cidade dos pés juntos, por mais que a gente venha morrer para esse mundo, nós vamos continuar vivos para a eternidade, porque a morte não tem mais poder sobre nós. Os discípulos criam nessa mensagem. Atos capítulo 4, 2, 23, 24, 13, 15, 5, 30. Os discípulos, logo depois que eles foram revestidos pelo poder e começaram a pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, a mensagem central dos discípulos foi que Cristo ressuscitou. Aquela mensagem cristocêntrica: olha, vocês judeus, vocês mandaram Jesus para a cruz, mas Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então essa mensagem de ressurreição, ela já fez parte do começo da igreja, e essa mensagem, ela vem
hoje. Depois o apóstolo Paulo, mais tardiamente, lá em Atos capítulo 17, também vai falar sobre isso. Sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eles correram risco por essa mensagem, por essa garantia de que nós também podemos viver a esperança da ressurreição. Eles tinham clareza, mas não só clareza, eles tinham confiança de que Cristo havia ressuscitado. Alguns porque viram Jesus, no caso de Pedro e os discípulos. Paulo encontrou Jesus depois, naquela visão no caminho de Damasco. Mas eles tinham essa confiança, essa percepção, essa certeza de que Cristo havia ressuscitado. E a pergunta talvez que eles nesse início para nós nós cremos na ressurreição? Eu creio de fato na ressurreição? A minha mente, a minha fé, o meu conhecimento, a minha experiência, todo o meu cabedal me dá essa perspectiva e essa ousadia santa de poder dizer: eu creio na ressurreição. Eu tenho esta fé na ressurreição. E eu vivo a expectativa dessa ressurreição. Eu vivo essa certeza de que mesmo que eu possa morrer, eu vou estar vivo na presença de Deus. Porque, irmãos, se nós não temos essa perspectiva de ressurreição, nós estamos correndo alguns perigos espirituais. Nós precisamos crer que Jesus ressuscitou. Amém? Você crê nisso? Você crê que Ele ressuscitou? Amém? Que prova que você tem disso? Qual é a prova? Qual é a prova? Essa é a grande questão. Não precisamos de elementos. A Bíblia tem alguns elementos. A ciência, a arqueologia, há alguns elementos que nos apontam para isso. Mas a maior prova delas talvez nem seja a fé. Seja o fato de você poder estar vivendo com esse Cristo vivo todos os dias. Porque nós não adoramos um Cristo morto, nós adoramos um Cristo vivo. E se nós adoramos, vivemos a esse Cristo vivo, a maior prova que eu tenho da ressurreição é que Jesus está vivo. Ele está vivo dentro de mim, Ele age no meu coração, Ele me transformou. Antes eu não valia nada, eu era um caco, eu era um pecador, eu estava na sarjeta e Ele me resgatou de lá e Ele me transformou. Então a maior prova que eu posso dar da ressurreição de Cristo e da minha fé na vida de Cristo, que Ele está vivo, é de fato quem eu sou hoje, o que Ele me tornou hoje, é o poder de transformação que Ele trouxe sobre as nossas vidas. Essa é de fato, queridos, talvez a nossa grande prova da ressurreição. Ele está vivo, Ele me transformou e eu sou uma pessoa diferente pela vida de Cristo e a vida que Ele me deu. Mas o que significa ressurreição? Bom, vamos lá. Ressurreição. Antes e depois da ressurreição, Jesus é a mesma pessoa. No texto que nós lemos lá em Lucas, Jesus fala: olha, vocês podem ver, eu sou o mesmo. Não era um Jesus antes da ressurreição e um Jesus depois, era o mesmo. Jesus não mudou o seu aspecto físico, Ele não mudou a sua, quem Ele era o mesmo, era Cristo. O mesmo Jesus, com a mesma identidade, com um corpo, agora sim, diferente, glorificado, com um corpo transfigurado, com um corpo transformado. Não era mais a mesma matéria, era algo diferente, talvez até meio difícil de explicar. Porque com aquele corpo ele foi para o céu, então não era o mesmo corpo que ele tinha antes. Porque aquele corpo que ele tinha antes não poderia entrar no céu, porque veio da terra, assim como o nosso corpo. Mas pastor, por que eu tenho que morrer? Bom, você tem que morrer para você ir para o céu. Por que eu preciso deixar esse corpo? Porque isso aqui é matéria, é corruptível, é barro. E isso aqui não vai entrar no céu porque é corruptível. Lá no final, na segunda metade da carta de 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, o corruptível. Então nós precisamos morrer e ressuscitar para a gente poder entrar no céu. Então o corpo de Jesus depois da ressurreição era um corpo transfigurado, transformado, esse corpo glorificado.
talvez o mesmo aspecto, a mesma feição, o mesmo formato, o mesmo cor de óleo de cabelo, mas com uma essência diferente. Na ressurreição, Deus interferiu no processo de corrupção e de deteriorização do corpo, da matéria, da decomposição. Pastor, quer dizer então que eu vou morrer e eu não vou virar comida de minhoca? Talvez vá. Mas aí entra o grande poder de Deus de poder transformar aquela matéria em algo glorificado. Jesus não chegou a um processo de putrefação, porque ele ficou 3 dias no sepulcro. E ele foi transformado, mas mesmo quem já morreu há 100, 500, há 1000 anos atrás, mesmo os ossos, restos mortais, pelo poder de Deus, isso vai ser transformado numa semelhança do corpo glorificado de Cristo. Ele resgatou Jesus do reino da morte, transformou num corpo vivo e um veículo novo para a sua personalidade. Agora sim, imortal. Porque o corpo ressuscitado de Jesus não era mais corruptível, não iria mais morrer. Então, meus irmãos, nós com esse corpo que temos, vamos ver aqui alguns anos, 80, 70, 60, 20, depende. Mas depois que nós fomos ressuscitados, vamos receber o corpo glorificado. E aí esse corpo, ele vai viver eternamente. Pastor, vai ser igual ao corpo que eu tenho hoje? Querido, não sei. Porque eu não estou feliz com o meu corpo hoje. Está sobrando alguma coisa ou está faltando alguma coisa. Então, lá no céu eu quero um corpo diferente, eu quero um corpo perfeito. Mas você vai ter um corpo perfeito. Talvez não no aspecto, mas na essência. Ele vai ser glorificado. Ele vai ser eterno, ele não vai ser mais corruptível, vai ser algo para a eternidade toda. A natureza do corpo espiritual é um indício de que Jesus teve um corpo físico. O túmulo vazio é um indício da sua ressurreição. A mensagem de Pedro, a mensagem dos apóstolos, é um indício dessa ressurreição. Então, o que é a ressurreição? A ressurreição é o poder de Deus agindo para transformar o nosso corpo num corpo glorificado, num corpo exaltado e num corpo eterno, para nós, então, nesse corpo, estarmos vivendo a eternidade. Nós precisamos ter essa perspectiva de que a ressurreição de Jesus, ela vai nos transformar, a nossa matéria, nosso corpo vai ser plenamente transformado. E aí sim nós vamos poder estar com esse corpo diante do Senhor por toda a eternidade. Então a ressurreição, ela tem esse aspecto, significa a capacidade de transformação, de mutação do que é corruptível para o incorruptível, do que antes se deteriorava para aquilo que agora vai durar para sempre. E é isso que nós vamos usufruir na presença do nosso Deus. A ressurreição foi um evento histórico, teve data, a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus padeceu sobre Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos foi um personagem histórico, a história fala sobre Pôncio Pilatos. Então a Bíblia traz a ressurreição como um evento histórico, objetivo. E aí é uma prova que nós podemos crer na ressurreição. Além da fé, além de Jesus habitar em mim, há elementos históricos. A história diz que Jesus ressuscitou. Mas também a ressurreição, meus irmãos, foi um evento físico. Envolveu o corpo de Jesus. Aquele corpo com que ele morreu, o corpo que foi sepultado, esse mesmo corpo ressuscitou. E esse mesmo corpo, lá no final do Evangelho de Lucas e de todos os Evangelhos, no começo do livro de Atos, esse mesmo corpo que é levado para o céu. Então todos esses elementos são elementos que nos dão a perspectiva de podermos crer de fato na ressurreição. E isso vai com certeza trazer algo muito importante para as nossas vidas espirituais. Aí tem uma segunda pergunta, mas a ressurreição aconteceu mesmo? É isso talvez que as pessoas estão se perguntando, a ressurreição aconteceu mesmo? Como que eu vou comprovar isso? Como que de fato eu vou poder asseverar que a ressurreição aconteceu? Alguns elementos podem nos ajudar. Primeiro, o corpo de Jesus desapareceu. E esse é um grande enigma até hoje. O corpo de Jesus desapareceu, o túmulo estava vazio.
E esse túmulo vazio, ele foi presenciado não só pelas mulheres, não só pelos discípulos, mas também pelas autoridades romanas daquela época. E aí então se especula quem levou o corpo de Jesus, quem teria interesse em levar o corpo de Jesus. Nós aprendemos isso hoje de manhã na escola bíblica, esses elementos do sumiço do corpo de Jesus. O fato é que nem o Império Romano, nem as autoridades, nem os discípulos teriam a capacidade de esconder o corpo de Jesus, ou de fazer sumir o corpo de Jesus. Só quem faz sumir corpo foi o goleiro Bruno. Até hoje não acharam o corpo da modelo. Ele tem o poder de fazer sumir corpos. Mas naquele contexto, meus irmãos, não havia essa situação, não havia interesse nisso. Porque a mensagem dos apóstolos era que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Então, que interesse tinha o Império Romano em contribuir com o sumiço do corpo de Jesus para dar mais autoridade para a mensagem dos discípulos? Na verdade, eles queriam fazer tudo para encontrar um corpo, para desmentir. Não, está aqui, esse é o corpo de Jesus. O fato é que essa questão do corpo de Jesus até hoje fica pairando na história e ninguém pôde comprovar que de fato aquele era o corpo de Jesus. Por mais que se tentasse, ninguém pôde fazer isso. Nunca houve uma explicação satisfatória. Jesus não desmaiou e depois reviveu de novo. Não foram autoridades que tiraram o corpo de Jesus do túmulo. Não foram os discípulos que roubaram. O fato é, o corpo sumiu. Havia um corpo, foi sepultado e esse corpo desapareceu. Os discípulos viram. Ele ficou por 40 dias na terra, mas depois ele foi assunto ao céu e aí nada mais se fez. Não sei se há esse filme em cartaz ainda, A Ressurreição, que é a história contada sobre o olhar de um incrédulo. Pessoa que estava tentando buscar o corpo de Jesus, encontrar o corpo de Jesus, mas não encontrou. Então fizeram um filme com esse título, A Ressurreição. Segundo elemento, queridos, Jesus ele foi visto. Durante quase 40 dias, ele foi visto no texto que nós lemos lá em Coríntios. Ele foi visto por Pedro, por 500 irmãos, depois por Tiago, ele foi visto por Tomé. Então os discípulos deram testemunho, presenciaram Jesus. As mulheres viram Jesus. Muitas pessoas contemplaram o corpo de Cristo, contemplaram Ele vivo. Durante 40 dias, Jesus esteve junto, comeu com os discípulos que estavam lá em Emaús. Jesus se reuniu com os discípulos, entrou lá na casa, Tomé estava lá, Jesus partilhou com os discípulos, foi para Galiléia, de lá ele subiu para o céu. Então há muitas testemunhas que viram Jesus. E o terceiro elemento para comprovar a ressurreição, ou pelo menos o argumento, é que a igreja está hoje justamente pregando sobre essa ressurreição. O surgimento da igreja é um elemento que traz como comprovação a ressurreição de Jesus. Qual que é a mensagem que nós pregamos hoje, queridos? Que o pastor morreu e ressuscitou para salvar os homens? Qual a mensagem que nós pregamos? Que o apóstolo morreu e ressuscitou para salvar os pecadores? Quem que nós pregamos que morreu e ressuscitou? Cristo. Então a existência da igreja, a mensagem da igreja ainda é uma mensagem cristocêntrica, e isso é um elemento justamente que vai corroborar para esse elemento. A ressurreição aconteceu de fato? Sim. A mensagem da igreja até hoje está propagando que Cristo ressuscitou. E foi a ressurreição que motivou o chamado da igreja para a pregação, com os apóstolos, depois com Paulo e até os dias de hoje. E a terceira pergunta, eu acho que é a mais importante para a nossa reflexão, é qual é a importância da ressurreição? O que é a ressurreição? É a transformação do corpo material num corpo glorificado, e aí esse corpo glorificado vai viver a eternidade diante de Deus. É o poder de Deus para transformar a matéria em algo mais significativo. Isso aconteceu de fato? Aconteceu, porque Cristo desapareceu o corpo, ele foi visto e a igreja está pregando essa mensagem. Aí nós chegamos à grande questão, mas e daí? O que isso tem de importância para a minha vida? O que isso traz de importância para a nossa vida? Basicamente, 3 elementos centrais. Primeiro deles, a ressurreição, queridos, é o elemento que garante o perdão aos nossos pecados. A ressurreição é aquele elemento divino que vem ratificar o perdão.
E o perdão é a necessidade maior que nós temos, que eu tenho e que você tem. Nós precisamos ser perdoados, nós carecemos de perdão, a nossa consciência tem a sensibilidade do pecado, do erro. Nós, por mais talvez que não venhamos a admitir isso, nós temos lá no fundo do nosso coração, da nossa consciência, o sentimento, nós sabemos quando erramos, nós sabemos que pecamos. E para nós sermos então livres desse peso, dessa culpa e de carregarmos isso, nós precisamos que alguém alivie de nós esse peso. O peso da culpa, do perdão, vem justamente nessa questão da ressurreição. Nós precisamos receber o perdão para termos a nossa mente, a nossa consciência em paz com o Senhor. E sem a ressurreição, a morte de Jesus seria fracasso. Sem a ressurreição, esse plano de perdão e de salvação, ele estaria pela metade. Porque não é somente a morte de Jesus o elemento que traz o perdão, é o começo, mas esse perdão ele é ratificado na sua ressurreição. Então, quando nós hoje olhamos para a cruz, olhamos para o sepulcro e contemplamos o que Deus fez por nós, nós podemos então nos entregar a Ele, irmãos, sem reserva, sem nenhuma dúvida, e pedir de fato o perdão, pedir de fato que Deus venha trazer paz ao nosso coração. A ressurreição, ela valida a morte de Cristo e ela ratifica o perdão de Deus para a nossa vida. E você precisa do perdão de Deus. Porque sem o perdão de Deus, nós não vamos ser transformados, salvos por Cristo Jesus. E sem a salvação, nós estamos encrencados. Podemos até ressuscitar, porque a ressurreição é para todos, para os incrédulos e para os crentes. Só que a Bíblia diz que os incrédulos vão ressuscitar para o juízo, para a perdição, enquanto os crentes vão ressuscitar para a salvação. Então, se eu quero estar na presença de Deus na eternidade, eu preciso receber, viver, evidenciar o perdão que Deus tem para a minha vida. Você já pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já se consertou com Deus? A ressurreição de Jesus é a ratificação desse projeto de salvação que Deus tem para nós. Segundo benefício, ele nos garante o poder do Espírito Santo. Atos 1:8, a Bíblia diz que nós recebemos poder quando o Espírito viria sobre nós para sermos testemunhas. Então, o poder do Espírito que agiu através dos discípulos na pregação do Evangelho, o poder do Espírito que motivou aquela igreja a pregar a ressurreição, o poder do Espírito que trouxe a vida de Cristo de novo, o poder que trouxe Jesus da morte para a vida é esse mesmo poder que vai estar sobre nós, que vai agir nas nossas vidas, que vai abundar nos nossos corações, é esse mesmo poder que nós vamos poder evidenciar na nossa vida. Não é a nossa capacidade, não é as nossas habilidades, mas é o poder de Deus agindo através de nós. É esse poder que vai trazer a transformação e é esse poder que vai gerar de fato uma genuína conversão, um genuíno arrependimento, uma verdadeira transformação. O poder do Espírito, quando ele chega a nós, ele remove a falsidade religiosa, a hipocrisia religiosa, essa conduta apenas religiosa. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos regenera, que nos faz novo. Quando Jesus conversa com Nicodemos, naquela noite, Nicodemos era um homem religioso, era um homem culto, era um homem sábio, era um homem importante. E Jesus então entra nessa conversa com Nicodemos no ponto central. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí ele pergunta, mas como que eu posso nascer de novo, voltar para a barriga da minha mãe? Você tem que nascer da água do Espírito, é espiritual. Então, quem faz esse processo, queridos, de novo nascimento é o Espírito. E é esse poder que pode transformar uma vida. É esse poder que pode transformar um ser humano, pode transformar um coração.
É esse poder que vem de Deus e que remove e que transforma e que nos faz uma nova criatura. E que nos faz deixar o velho homem, o pecado, a rebeldia e poder agora andar com Jesus e amar a Jesus e ser uma pessoa diferente. É o poder de Deus que opera em nós e esse é um grande benefício que nós temos. Não apenas o benefício do novo nascimento, da salvação, mas poder ter o poder de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Terceiro elemento é a vitória final. Qual a importância da ressurreição? Porque a ressurreição aponta para a vitória final. Aponta para o grande dia. Na cruz, Jesus vence o diabo. Na ressurreição, ele vence a morte. E a ressurreição foi de fato o grande evento. Através da ressurreição, então, Jesus ele pôde completar esse plano de salvação. E é essa a garantia que nós temos, meus irmãos, de que nós também vamos ser vitoriosos. Então a ressurreição nos dá a garantia da vitória final. Nós vivemos essa perspectiva, nós temos essa esperança. Nós não vivemos aqui nesse mundo aguardando uma ressurreição, uma reencarnação, por exemplo. As pessoas creem na reencarnação, que a pessoa vive, morre e depois volta no outro corpo. E essa sequência de reencarnação é para a purificação. E a pessoa vai ficar nesse ciclo de morre, reencarna, até ele então chegar ao estado máximo de purificação. E aí então poder romper com esse ciclo de reencarnação e viver na presença de Deus. Mas Jesus, ele não reencarna, Jesus ressuscita. E se nós temos como perspectiva a ressurreição, se nós temos essa garantia, nós não vamos ficar presos a essa sequência de reencarnação, de autoevolução, de eu transformar a minha vida. Nós vamos nos entregar a Jesus, a Deus, e poder confiar no poder dele para essa transformação. A nossa esperança depois da morte é de ressuscitar, tal qual como Cristo ressuscitou, e estarmos com Deus na eternidade. Nós cremos que Jesus vai voltar e vai nos conduzir à eternidade. Ele vai fazer tudo novo. Vai dar um corpo ressuscitado, vai nos dar um corpo glorificado. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Então, irmãos, esses três elementos, o perdão de Deus, o poder do Espírito, a garantia da vitória final, é de fato a grande relevância para a nossa vida como cristãos. Porque é isso que vai nos manter de maneira eficaz, ativos e vivos na presença de Deus. Eu agora sei que eu sou perdoado. Agora não há nenhuma culpa sobre a minha vida, não há nada que o diabo possa me acusar, não há nada que ele possa atentar contra a minha vida, porque Deus me perdoou, Deus já me purificou, os meus pecados já foram apagados. Nós podemos viver em paz em relação a isso. E eu vou ter o poder do Espírito Santo na minha vida, agindo, transformando, atuando em mim. E aí quando chegar o grande dia, eu vou ser ressuscitado e estar na presença de Deus. A ressurreição nos dá a garantia do perdão, nos possibilita encarar o nosso passado confiante. Como que nós vamos chegar diante de Deus, irmãos, no dia do juízo? Como nós vamos encarar aquele grande dia? De que maneira nós vamos estar lá diante do julgamento final? Com medo, com dúvida, com receio? Será que eu vou ser aceito? Será que eu não vou ser aceito? Será que eu fiz o suficiente para poder ir para o céu? Ou me faltou alguma coisa e agora eu não vou poder entrar no céu? Como que nós vamos chegar diante de Deus no dia do julgamento? Nós vamos chegar no dia do julgamento diante de Deus tranquilos. Nós vamos chegar diante de Deus confiantes. Nós vamos chegar diante de Deus esperançosos, convictos, plenos de que vamos estar na eternidade. Não porque eu fiz por merecer, não porque você foi bonzinho para merecer estar no céu, mas porque Cristo garantiu essa entrada nossa no céu. Então, quando nós chegarmos lá diante de Deus e nós vamos apresentar o nosso currículo, vai ter muita coisa errada lá na nossa ficha. Pode ter certeza, vai ter muita coisa errada na nossa ficha diante do Senhor. Mas vai estar lá o dia em que você entregou sua vida para Jesus.
o dia em que você confiou na salvação de Deus, o dia em que você recebeu o perdão para os seus pecados. E isso é o que vai valer naquele grande dia de julgamento. Então, quando nós cremos na ressurreição e vivemos a ressurreição e experimentamos em Cristo a ressurreição, nós temos a garantia plena do perdão. Isso nos dá tranquilidade para chegar diante de Deus. A ressurreição nos dá a garantia do poder para encarar o nosso presente confiante, para poder ter uma vida cristã relevante, uma vida na dependência do poder de Deus. A garantia da ressurreição é o elemento para eu ter uma vida cristã significativa, não uma vida cristã aquém daquilo que Deus quer. Não uma vida cristã meia boca, como se diz por aí, mas uma vida cristã relevante. Porque é o poder de Deus que age em mim. A ressurreição nos dá a garantia do triunfo definitivo de Deus. E assim nós vamos encarar o nosso futuro confiante, o nosso futuro eterno, com a vitória definitiva de Deus para nós em Cristo Jesus. Irmãos, a vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição, é de fato o nosso grande elemento da nossa fé cristã. Amém? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e vã é a nossa pregação, diz o apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens, porque a Bíblia diz que aquele que espera apenas para essa vida é o mais infeliz dos homens. Então, o que tem de diferente, queridos, na nossa vida cristã? O que pode ser tão especial assim? É justamente o elemento de ressurreição. Dessa grande vitória que Cristo obteve por nós e para nós. Então, quando nós olhamos para a obra de Cristo, olhamos para o seu nascimento, para o seu ministério, para a sua morte, e aí culminamos na sua ressurreição, isso tem que trazer para nós paz, tranquilidade, certeza, convicção. Porque nada pode nos derrotar, nada pode nos vencer. Se nós em Cristo vamos vencer a morte, queridos, o que pode nos vencer? O que pode nos derrotar? Uma enfermidade pode derrotar você? Não. Porque você vai ressuscitar. Você vai receber um corpo glorificado. A Bíblia diz que o mar dará aos seus mortos. Apocalipse fala fala sobre isso. No dia do grande encontro com Deus, no dia da ressurreição, todos vão voltar, vão ter um corpo. Aqueles que estão lá no fundo do mar, aqueles que morreram queimados, aqueles que nunca foram encontrados, no dia da ressurreição eles vão estar diante de Deus. Então, o que pode me vencer? Nada. Porque não há vitória maior do que a ressurreição de Jesus. Então, seus problemas no trabalho, seus problemas na família, sua enfermidade, a doença de um ente querido, a morte de alguém, nada disso pode ser maior do que a vitória que Jesus garantiu para nós na sua ressurreição. Que você possa, meu irmão, nessa noite sair deste culto com essa convicção: nada pode ser maior na minha vida, porque Cristo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e Ele me fará vencedor com Ele. Então amanhã, quando você for para o seu trabalho, amanhã quando você sair de casa, amanhã quando você for para a sua escola, amanhã quando você tiver que encarar os problemas, os dilemas desse mundo, tenha isso em mente: nada pode ser maior, nada pode me vencer, nada pode me derrotar, porque Cristo venceu a morte, ressuscitou, e Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. É nele que eu confio, nele que eu espero. Curve sua cabeça. Fale com Deus agora. Coloque a sua vida diante de Deus. O que traz medo? O que traz dúvida? O que traz receio? O que traz pesar sobre a sua vida? Nada pode ser maior do que a vitória que Cristo tem sobre a morte.
Nada é maior do que a vitória que Ele conquistou para nós. Nada é maior, queridos. Cristo venceu a morte, Ele pode vencer qualquer problema na sua vida. O que pode ser maior do que a vitória de Cristo sobre a morte? Nada pode ser maior do que o poder de Deus agindo para trazer de volta à vida aquilo que já havia deixado a vida. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu. A filha de uma mulher foi ressuscitada, mas morreu também. Mas Cristo, Ele ressuscitou para a eternidade. Então, meus irmãos, o que nós podemos levar para a nossa vida nessa semana é exatamente isso. Não há o que eu temer, não há o que eu ficar desesperançoso, ficar desesperado, angustiado, porque não há nada tão grande quanto o poder de Deus para ressuscitar Cristo e também nos dar a garantia da ressurreição. Então não há o que temer, porque nós temos ao nosso favor esse poder de Deus. Então não há nada que você possa estar vivendo, nada que você possa estar experimentando, padecendo ou lutando contra, que seja tão grande quanto o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele pode estar em nosso benefício ou a nosso favor. Então, quando nós somamos ou quando nós lutamos ao lado de Deus, quando nós permitimos que Deus trabalhe por nós, não há nada maior que o poder de Deus para agir sobre as nossas vidas. O que está preocupando você nessa semana, ou seria motivo de preocupação? O que nessa semana que passou tirou a sua paz, tirou a sua tranquilidade? O que afligiu o teu coração nesses últimos dias? Querido, nada é maior do que o poder de Deus. Nada é maior do que a ressurreição de Cristo. Se Cristo vai poder ressuscitar o meu corpo e me dar um corpo glorificado, transformado, eterno, será que Ele não pode agir nessa situação que você está vivendo hoje, nesse problema, nesse dilema? Claro que pode. Se Ele vai poder ressuscitar o meu corpo, Ele pode trazer a cura, Ele pode trazer a solução, Ele pode trazer a resposta, Ele pode dar o livramento, Ele pode trazer a libertação, Ele pode trazer a santidade. Deus pode transformar uma pessoa e fazer uma pessoa nova, como fez com Nicodemos, como fez comigo, como fez com muitas pessoas. Precisamos, irmãos, crer no poder da ressurreição, crer no poder de Deus, crer na autoridade de Deus sobre tudo e sobre todos. A autoridade de Deus sobre tudo e sobre todos. A autoridade de Deus sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? A morte não foi vitoriosa, porque Deus é maior, o poder de Deus é maior. Pai, nessa noite nós queremos tomar posse desse poder.
nós queremos, ó Pai, ser revestidos desse poder. Nessa noite nós queremos ser alcançados por esse poder. Nós queremos ser o objeto, Senhor, do Teu agir. E queremos trazer sobre nós o poder da ressurreição, a realidade da ressurreição, a realidade de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto, de um Cristo transformado, e que pode nos transformar em vida, pode transformar o nosso corpo, pode transformar os nossos problemas, trazer solução, e que ainda vai transformar o nosso corpo mortal num corpo imortal. Nessa noite, Pai, nós queremos ser alcançados com o poder da ressurreição, com a importância da ressurreição, com a relevância da ressurreição, porque nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós cremos que Cristo está vivo. Nós cremos que Ele está à destra de Deus, como diz a Tua palavra, e de lá Ele intercede por nós, de lá Ele age em nosso favor, de lá Ele nos abençoa. É o Cristo vivo que nós servimos, é o Cristo vivo que nós amamos, é pelo Cristo vivo que nós esperamos, e é nele que nós nos alegramos.